Então, galera, vamos para a nossa videoaula? Vamos falar sobre os antecedentes da formação do grandioso Império Egípcio. O Antigo Egito é uma das civilizações mais importantes e fascinantes da antiguidade. A maior parte do que conhecemos sobre esta civilização vem das pirâmides, das pinturas, dos textos e dos objetos deixados nas tumbas dos faraós. O Egito Antigo se localizava no nordeste da África, em pleno deserto do Saara. Fazia parte também do Crescente Fértil, que englobava também outras regiões, como a Mesopotâmia, a Fenícia e Israel. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo. E já que falamos do rio Nilo, vejamos um pouco da importância desse rio para o desenvolvimento da civilização egípcia. O Vale do Rio Nilo compreendia o Alto Egito, ou Terra do Sul, e o Baixo Egito, ou Terra do Norte. O rio Nilo desembocava no Mar Mediterrâneo. De junho a outubro, as águas do Nilo inundavam as terras de ambas as margens e depositavam o humus, uma espécie de adubo natural que tornava a terra propícia para a agricultura. Depois das cheias, os camponeses iniciavam a semeadura. Para saber a altura das cheias e se prevenir das enchentes, os egípcios utilizavam um poço, à margem do rio, chamado nilômetro. O rio Nilo teve tamanha importância para o Egito que o grego Heródoto disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Porém, Heródoto, nesta frase, falou apenas da questão geográfica, e não podemos esquecer que se não fossem o trabalho dos camponeses, artesãos e escravos, o Egito nunca teria se tornado uma grande civilização. A economia se configura ponto importante na história do povo egípcio. A agricultura era a principal ocupação dos egípcios. Os principais produtos eram o algodão, o trigo, a cevada, dentre outros. Havia uma espécie de bambu chamada papiro, que também era cultivada. Através dela fabricava-se papel, que era utilizado em diferentes sistemas da escrita egípcia. Os camponeses que moravam nos pântanos e largos costeiros criavam numerosas variedades de peixes. O produto da pesca, seco e conservado, era acompanhado de pão e cerveja, se tornando dessa forma a base da alimentação dos egípcios. Os excedentes de produção eram comercializados nas planícies desérticas ao longo do rio Nilo e pelo mar Mediterrâneo. Fora do período de cheias e dos trabalhos agrícolas, os camponeses eram obrigados a trabalhar para o Estado egípcio em canais de irrigação para o Estado, em obras públicas e também na construção de templos. A sociedade egípcia era dominada pelo faraó, soberano todo-poderoso. Ele era considerado um deus vivo, filho de deuses e intermediário entre estes e os homens. O faraó era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta e concentrava em si os poderes políticos e religioso. Exercia, portanto, poder teocrático e despótico. Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em 6 grupos sociais: os nobres, os soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses e os escravos. A divisão social não era rígida, ou seja, havia alguma mobilidade social, ainda que pequena. Por outro lado, havia grande desigualdade econômica entre os grupos sociais. Um ponto importante na vida dos egípcios era a religião. A religião egípcia era politeísta e antroposomórfica. Desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos egípcios. O Egito era uma civilização teocêntrica, ou seja, praticamente tudo girava em torno da religião. Grande parte de suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro sagrado, o Livro dos Mortos. Assim, eles acreditavam numa vida após a morte. Esta forte crença
era representada com frequência em pinturas e objetos deixados nas tumbas. Para garantir a passagem para a outra vida, desenvolveram técnicas de mumificação. Eles construíram grandes túmulos, sendo que as pirâmides foram os maiores. As pirâmides serviam de descanso para os faraós e continham vários objetos pessoais para garantir o conforto destes na vida após a morte. Os egípcios também tinham incontáveis deuses, com funções e aspectos variados. Existiam deuses universais e locais. Entre os primeiros, alguns estavam ligados à morte e ao enterro das pessoas. É o caso de Osíris e Anubis. Já que falamos em mumificação, vamos compreender um pouquinho do como funcionava essa técnica. De acordo com a religião egípcia, a alma precisava de um corpo para morar por toda a eternidade, sendo que o corpo tinha que ser conservado para abrigar a alma. Os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação a partir de substâncias químicas. O tipo de mumificação dependia da condição social do morto. Em geral, o processo durava 2 meses e era trabalho dos embalsamadores. Além da lavagem do corpo, a mumificação envolvia 2 procedimentos básicos: a evisceração e a desidratação. Em termos políticos, inicialmente o Egito estava dividido em nomos, ou seja, pequenos estados independentes. Em seguida, esses estados se uniram, formando o Alto e o Baixo Egito, isso por volta do ano 3200 a.C. O Egito foi unificado sob o comando de um único soberano, o faraó. A unidade política do Estado egípcio foi fundamental para a organização das obras públicas. Assim, a criação de um Estado centralizado no poder do faraó estava ligada à necessidade de controle e direção dos grandes trabalhos hidráulicos. A organização do Estado egípcio, no decorrer de sua história, estava dividida em 5 períodos principais. Vejamos esses períodos. Essa história do Antigo Egito vai ser dividida em 5 períodos importantes. O primeiro desses períodos vai ser o Antigo Império, que vai começar lá com a unificação do Império no ano 3200 a.C. O Médio Império, que vai iniciar após a revolta dos Nomos. O Novo Império, que vai iniciar após a invasão dos Ixos. O período de decadência do Império Egípcio, que vai iniciar com a divisão do Império Egípcio em 2 reinos, e o último período vai ser o Renascimento Saíta, que vai iniciar justamente após a expulsão dos assírios que haviam invadido a região do Egito, os assírios que inclusive estudamos lá na Mesopotâmia, povo altamente violento que invadiu o Egito nesse período. Portanto, galera, essa é a divisão em 5 períodos da história do Egito. E para encerrarmos essa nossa videoaula, vejamos um pouco do legado cultural deixado pelos egípcios para as nossas sociedades. Além dos complexos rituais de mumificação, os egípcios deixaram várias contribuições na escrita, desenvolveram 3 sistemas diferentes, como o hieróglifo, o hierático e o demótico. No campo das ciências, os egípcios desenvolveram principalmente a aritmética, a astronomia e a medicina. As ciências procuravam resolver problemas como controle de inundações, sistemas hidráulicos e preparação do plantio. As artes eram controladas pelo Estado e estavam voltadas para a glorificação dos deuses e dos faraós. E na arquitetura, destacaram-se a construção de pirâmides e de grandiosos templos para a adoração dos deuses. Turma, essa foi a nossa aula de história sobre o Antigo Egito. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Até a próxima e tchau!